Olá a todos, Samer aqui mais uma vez para passarmos juntos pelo resultado do Jair Bossa Nova High Yield Advisory, o Bossa Nova D360, nosso fundo de crédito privado e securitizações com resgate em 360 dias. Vamos passar aqui brevemente pelo resultado do mês de julho, falar um pouquinho dos últimos 12 meses, também de como está o ano e no final falar um pouquinho como a gente está vendo o mercado de crédito e o mercado macro como um todo. O mês foi muito bom, mais uma vez, entregamos um resultado de 1,54% contra 1,28% do CDI. Isso aqui é equivalente a CDI mais 3,55 em termos anualizados, isso para o resultado de 2025 e CDI mais 2,90 unicamente para o resultado do mês de julho. Olhando para a janela de 12 meses, a janela que nós preferimos mostrar para vocês, quer dizer, onde a gente consegue enxergar com mais maturidade com as operações do fundo, nós continuamos entregando um resultado superior a CDI mais 3%, CDI mais 3,12%, e desde o início também é superior a CDI mais 3, CDI mais 3,02 ao ano desde o início, lembrando que o Bossa Nova 360 começou em janeiro de 2022. Então, a gente vem sustentando um resultado muito bom. Julho não foi um mês diferente. A gente teve um mix de um resultado das posições na curva, mais alguns ganhos de capitais em algumas operações que normalmente acontece aqui. Então, recorrentemente, a gente tem operações que têm algum ganho, que a gente fala que não é um ganho recorrente, um ganho extraordinário. O mês de julho não foi diferente. A gente teve duas operações que tiveram um ganho um pouco superior, ajudando a sustentar um resultado bem superior ao que a gente vê normalmente ao mercado. Bom, em termos de distribuição entre as estratégias, a gente continua bem forte, tanto em crédito privado quanto em securitizações próprias, somando aqui praticamente 80% do fundo. A gente está com uma posição de caixa próximo a 15% do PL, o que é bom. Então a gente está mantendo uma posição estável entre crédito privado, de operações que são feitas, estruturadas por nós, pelo nosso time de investimento e gestão. O mesmo vale para securitizações. Securitizações são, na sua maioria, FDICs, como vocês podem ver aqui nos instrumentos. A gente tem uma posição de FDIC bem relevante no fundo e nós mesmos fazemos a maior parte das estruturações desses FDICs. Quando a gente não estrutura, a gente passa por um processo de diligência, acompanhamento muito próximo das operações. Então, tanto as operações de crédito privado, na sua maioria debentures, como vocês estão vendo aqui, quanto as de securitizações, que na sua maioria são FDICs, vem sustentando um resultado bem interessante aqui para o fundo. Em termos setoriais, a gente continua bem alocado e é onde está vindo a maior parte da sustentação do resultado no setor de infraestrutura e seus subsetores, principalmente energia, transporte e telecom, são os setores que a gente tem mais exposição. Agora, no mês de agosto e setembro, a gente deve adicionar duas operações, uma no setor de biocombustível, que também é geração de energia, e também no setor de transportes. A gente está finalizando aqui a estruturação das operações, reforçando ainda mais a nossa posição em infraestrutura, que vem sendo super importante desde o início do fundo, também apoiado por securitizações. Então, assim, pessoal, assim, falando bem brevemente para vocês aqui, é basicamente um resultado de um mês bom. Não vale nem a pena a gente ficar aprofundando muito mais. A gente vem repetindo a mesma estratégia dos últimos meses e praticamente dos últimos 3 anos aqui no fundo, de ter uma sustentação tanto em crédito privado e securitizações, na sua maioria de prospecção, originação, estruturação do nosso time de investimento e gestão, sempre procurando resultados recorrentes e extraordinários, tentando um resultado superior a CDI mais 3% ao ano, é o que vem acontecendo aqui. O fundo continua super estável, então se vocês olharem aqui, o patrimônio líquido do fundo está em 1.126 para um fundo D360, com certeza está entre os 2, 3 maiores fundos D360 do mercado. E aí, se vocês olham, o patrimônio médio, ele é um pouco inferior ao patrimônio atual. Significa que a gente tem conseguido, num ano super complicado, que é
2025 se manter acima da média do PL dos últimos 12 meses, que é super interessante para a gente. A gente vem mantendo aqui sempre na casa dos 2 anos e meio de duration da carteira, como tem muita volatilidade no mercado e muita incerteza e imprecisão do que vai acontecer num futuro muito próximo. No D360 a gente tem mantido sempre o tom de um caixa um pouquinho mais elevado do que 10%, oscilando entre 10% e 20%, e o duration entre 2,5%, 2,75%, 2,80% é uma maneira saudável de manter a experiência e os resultados um pouco mais previsíveis e menos voláteis. Aqui vocês têm, como sempre, né, os resultados tanto do ano quanto acumulado, como mês a mês desde o começo. Então, 2025 tem sido um ano excepcional aqui para a gente, entregando CDI mais 3,55 ao ano. Se a gente olha o acumulado, a gente está melhor do que o resultado desde o começo do fundo, melhor do que foi 2024, melhor do que foi 2023 e 2022, que foi o primeiro do ano do fundo. Então tem sido um ano excepcional aqui para o Bossa Nova D360. Eu vejo com muita naturalidade isso. É um processo de maturidade do fundo e das estratégias. Então a gente entende que aqui a gente está muito próximo de um efeito de regime, que a gente chama nas estratégias de gestão de fundos. Quer dizer, é que quando o fundo e as suas estratégias atingem um patamar de continuidade dos resultados e da performance que vem entregando. Então, a gente oscilar entre CDI mais 2 e 4 ao longo da perpetuidade do fundo é natural. Agora, nessa nova safra aqui do portfólio, a gente tem conseguido ficar na parte superior desta banda, com mais estabilidade de carteira e repetição de bons resultados. Bom, sempre vale reforçar para vocês, pedir para se cadastrarem e acessarem os nossos canais de comunicação, YouTube, LinkedIn, Instagram principalmente, e o nosso próprio site, onde vocês encontram informações tanto sobre o Bossa D360, como sobre as nossas outras estratégias. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais ou comentários aqui neste vídeo.